noite, gente! Tudo bem? Deixa eu só pôr aqui o nosso tema de hoje, dessa nossa live que vai ser top, 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 hein? Certo? Que bom! Sejam bem-vindos todos, Patrícia, Flávia, Elane, Eduarda, Sueli, Sueli tá aqui presente, hein? Matheus, sejam bem-vindos, gente, sejam bem-vindos. Nossa live hoje aqui, nessa nossa sequência de lives sobre afetividade, sexualidade. E hoje nós vamos... John, seja bem-vindo, John. Vou até acenar para você aqui, ó. E hoje nós vamos fazer algo muito legal, uma live muito legal falando sobre destravar a afetividade com o perdão. Quem não tá precisando disso, né, minha gente? Fala, Dan, seja bem-vindo. Então, olha, deixa eu já colocar a Amanda... Deixa eu deixar o violão aqui, peraí. Deixa eu já colocar a Amanda aqui com a gente. A minha irmã, Amanda Marques. Já ajeita a câmera aqui para os dois. E vamos que vamos. Peraí, cadê? Amanda? Oi! Agora, olha, hoje tá até com luz, assim, e tal, né? Hoje eu tô no meu cenário habitual. Hoje tá no cenário habitual. Seja bem-vinda, viu, Mandy? Obrigada. Pessoal, então, bom, se apresente, então, para quem não te conhece agora. Então vamos lá. Boa noite, meu nome é Amanda Marques, eu sou consagrada da comunidade Pantocrator, na forma de aliança, e sou psicóloga. Trabalho aqui, atuo na psicologia clínica e tamo aí. Peraí, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci da semana passada. Tenho 30 anos e sou noiva do Rodrigo, senão ele já entrou aqui, ó, ele já vai falar. E filha da Sueli, que está aqui também. Minha mãe tá presente em todas. Legal. Bem-vinda, viu, gente? Para quem também, para os seguidores da Amanda aí que estão, ou para os meus que também nunca entraram na live, eu sou Newton Júnior, eu sou missionário, celibatário, consagrado na comunidade Pantocrato. E a gente vai conversar com vocês hoje sobre esse tema, destravando a afetividade com o perdão. Olha, nós éramos para fazer simplesmente uma live na semana passada, certo, Amanda? Verdade. E que era sempre carência afetiva, mas bombou de um jeito, foi tão legal, gente, foi tão legal, foi tão legal. Depois, durante a semana, as pessoas comentando que a gente decidiu continuar esse tema e nós vamos fazer uma sequência de 5 lives, 5. E essa é a segunda, com o tema Destravando a Afetividade com o Perdão. Olha, eu vou pedir para a Amanda dar uma recapitulada aí de 2, 3 minutinhos da live da semana passada. E enquanto você ouve, você vai lá embaixo no aviãozinho do seu Instagram e vai encaminhar essa live para todo mundo que precisa. Tem muita gente que está precisando ouvir nessa noite, ser curado nessa noite. Então vai lá, Amanda. Faça a sua recapitulação aí. Vamos lá. E eu já vou aqui também indicando para o pessoal, para os meus. Eu já chamei os meus enquanto eu esperava aí você acabar a música, então todo mundo aí. Aí sim. Bom, semana passada nós falamos sobre carência afetiva, falamos um pouco sobre os nossos traumas, aquilo que gera carência em nós, tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida, que gera uma ferida na nossa afetividade, e essa ferida não curada, ela vai gerar uma carência afetiva, né? Aonde a gente precisa procurar a cura dessa carência, falamos também, que é no amor verdadeiro, no amor de Deus. E falamos também um pouquinho que o que era necessário para a gente curar, além do amor de Deus, das atitudes práticas de ir lá, né? E de querermos ser curados. E uma delas, a gente falou sobre o perdão. Falamos que era para a gente curar essa carência, para não vivermos carentes afetivos eternamente, nós precisamos do perdão, dar o perdão a essas pessoas que nos feriram, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso aqui. É isso, né? Recapitulando. É isso mesmo. Ó, inclusive, já estão perguntando aqui, a live vai ficar salva? Vai ficar salva se Deus quiser e o Instagram não der nenhum tipo de problema. Vai ficar salva assim como a outra. O John, inclusive, colocou aí, eu assisti a da semana passada hoje e foi muito boa. Gente, de verdade, foi muito boa. Nós não estamos puxando a sardinha para nós, não. Mas foi muito boa a live e ela está ajudando de maneira prática muitas pessoas. Então, assim, essa live vai ficar salva também. E eu vou deixar salva no meu IGTV. Se você quiser baixar e colocar no seu IGTV, não tem problema nenhum. A Amanda também vai fazer isso. Mas, enfim, Se o Instagram mais pessoas participam.
O que que é? Se o Instagram deixar, eu vou fazer, porque ele não tá deixando. Pois é. Então, gente, ó, assistam, baixem aí, comentem a live, indicam para as pessoas, porque a gente está fazendo isso aqui não é para que a gente fique enchendo uma hora de coisa no Instagram, mas a gente quer que seja um momento de conteúdo e que realmente traga essa graça para cada um de nós, para as nossas vidas, tá? Acolha aí a Fabiana, Thaís Casarini, Sheila Juliano, Vitória, Evelyn, bastante gente está aqui com a gente e essa live vai ser boa demais. A Cláudia também está aqui, ó. Que bom, sejam bem-vindos. Fátima, o Juan lá do Peru, não é o nosso Juan Carlos, é o Juan Francisco. Ele fez o raio-x, inclusive, lá no Peru. Saludos, Obrigada. hermano Nito. Não entendo muito português, pero aqui estou decifrando. Sí, hermano, não é difícil. Vamos tentar falar um pouquinho despacio, pero não é difícil. Pode entendernos bem também. A Larissa está aí também com a gente, a Grazi. Mas vamos que vamos, Amanda. Temos muita coisa para falar. Só para falar reunião. também, enquanto a gente vai falando aí, as pessoas podem ir deixando aí as perguntas que a gente vai anotando aqui, tentando deixar para responder depois. Exatamente. Se você quiser colocar a sua pergunta aqui no privado, nessa caixinha que tem uma interrogação, você faça a sua pergunta e deixa lá. Se você quiser colocar ela pública, coloca aí nos comentários e a gente vai pegando a sua pergunta também. Mas vamos lá então, gente. Começando falando sobre o início desse processo todo. Nós precisamos saber que nós temos traumas. Lembra que a gente falou na semana passada? Se você não estava, falamos agora. Trauma é aquela experiência emocional desagradável que marca a nossa vida e que deixam marcas. Essas marcas, elas ficam em nós, né? Então, você que está ouvindo, já pensa aí, qual foi um trauma que você passou na sua infância, na sua adolescência? É claro que a gente passa traumas também na gestação, né? Mas vamos falar daquilo que a gente lembra aqui, assim, que é mais consciente para nós, né? Passamos isso, deixamos, essas marcas ficam em nós. E aí, Amanda, o que nós fazemos com essas marcas em nós, desses traumas? Então, na verdade, é o que nós não fazemos, né? Se a gente não cura esses traumas, o que acontece é que sempre é assim, é muito difícil a gente entender que a gente viveu um trauma e curar esse trauma de uma maneira correta de imediato. É muito diferente do nosso físico, né? O nosso psicológico, a nossa alma, ela é muito subjetiva. Então, às vezes você se sentiu, né? Se machucou, se feriu, mas você não identificou logo que você estava ferido. E daí isso você vai vivendo. E quando um trauma não é curado, a gente acaba compensando isso em outros lugares. Exatamente porque é uma ferida, é uma dor. E isso machuca a gente. Além de machucar, nós temos uma experiência negativa. Então, toda vez que você for viver algo parecido, eu não digo parecido, por exemplo, fui traída pelo meu namorado. Então, toda vez que eu namorar, eu vou achar que foi traída. Não é só isso, né? Também, mas não só isso. Quando você for viver algo com amor relacionado à sua afetividade, seu relacionamento com seus amigos, com seus pais, com seus irmãos, com Deus, o seu relacionamento, a sua espiritualidade, tudo, né? Tudo isso entra na sua afetividade. Então, quando você não tem a cura dessa ferida, quando você está machucado e esse trauma aconteceu e não foi curado, a gente vai compensar isso em outros lugares, nos nossos relacionamentos. Aí tem várias maneiras de nós compensarmos isso. E a gente precisa ir descobrindo qual é a maneira que eu estou compensando o meu trauma, né? Newton? Fala aí um pouquinho. Exatamente. E é preciso que a gente dê nome para as coisas. E por isso, gente, não fica assistindo essa live. Não fica assistindo e fala, deixa eu ver se está legal ou não. Mas faça um confronto disso com você. Porque nós não podemos falar de uma coisa que é sua. Nós estamos te levando até a porta das coisas, mas quem entra é você, né, Amanda? A gente está aqui para auxiliar. Então, por exemplo, a Amanda estava falando aí de um trauma que pode acontecer de uma traição no relacionamento. Então, vamos falar aqui de um relacionamento, mas não queremos reduzir a questão do destravando a afetividade com perdão, da afetividade ligada somente às questões afetivas, de relacionamentos afetivos, de namoro, de casamento, de noivado, nada disso, tá? É todo tipo de relacionamento afetivo que nós temos.
amigos, família e geral. Então, quando a gente sofre essa experiência, por exemplo, essa experiência que marcou, né, que foi uma traição, se eu não curo essa ferida, automaticamente isso gera uma ferida em mim. Por exemplo, uma pessoa que ela passa por uma situação de um bullying, gerou uma ferida dela lá na infância. Uma pessoa que sofreu uma violência sexual, uma violência verbal, gera uma ferida. Uma pessoa que ouviu lá de alguém, dos pais, de repente, seu burro, você não presta para nada, gera uma ferida. Tudo isso são coisas que vão gerando ferida, né? Às vezes uma perda, a pessoa perdeu alguém, né? Seja na infância, principalmente às vezes isso acontece na infância, não entendeu a perda, né? Lembra tem a imagem lá da mãe, do pai no caixão, não entendeu, aquilo gera uma marca, né? Então, quando nós não curamos isso, quando nós não entramos com a cura disso na alma, né? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um comportamento de fuga ou de esquecimento. Então, ou eu fujo daquilo, eu saio correndo. Não, eu fui traído, eu estou saindo correndo e eu não quero mais me relacionar com ninguém. Ou eu entro no esquecimento, faço que nada aconteceu, só que a minha alma está marcada. E de lá vão partindo o quê? A maneira com que eu me comporto, os meus comportamentos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa que passa por uma traição num relacionamento, ela pode ter a tendência, né, de, num próximo relacionamento, ela buscar o quê? Se eu fui traída, então no próximo relacionamento, porque eu tenho essa marca, eu vou buscar a questão de ter um relacionamento com uma pessoa frágil, onde eu domine ela, eu não seja mais dominada, e se acontecer, se eu precisar acontecer a traição, que seja da minha parte, né? Isso é uma das maneiras que pode acontecer, né, Amanda? Essa reprodução, né? Exatamente. Uma coisa que é importante a gente pensar também é que esse esquecimento, na verdade, não é nem assim, não só fingir que não aconteceu, tentar fingir que não aconteceu nada, que você não foi ferido, mas você lutar para demonstrar que tá tudo bem. Sabe por quê? Eu acho Exatamente. que a gente tem um pensamento muito ruim, às vezes, de que o sofrimento, a tristeza, ele é algo negativo na nossa vida. E o sofrimento e a tristeza, eles fazem parte da nossa vida, da nossa história. Então, às vezes, por exemplo, morreu alguém, né? Perdi alguém querido, rompi um relacionamento, ou fui traído, enfim, né? N coisas, eu posso me entristecer, né? Eu posso passar por essa tristeza. E por você achar que a tristeza é algo ruim, é algo negativo, você não quer viver essa tristeza, você tenta fugir disso, tenta esquecer disso. Então, fingir que está tudo bem, né? Fingir que não está doendo, fingir que você não se importa. E você vai fazendo tanto esse comportamento, esse pensamento e essa fala, que acontece? A gente vai acreditar, né? Porque nós somos seres racionais. Quando a gente se decide muito por a mesma coisa várias vezes, a gente vive aquilo como se aquilo fosse a nossa verdade, né? Mas é uma Uhum. falsa verdade, né? Sim, sim. Então, o esquecimento não é simplesmente, eu vou fingir que nada aconteceu, mas é você lutar com aquilo a ponto daquilo realmente não parecer na sua vida algo importante. E enquanto é importante, sim, o sofrimento e você superar aquela dor, né? Sim. É por isso que desde a semana passada, gente, nós estamos falando isso. Quer curar a carência afetiva? Tem que enfrentar. A gente tem que entrar e saber o que gerou a carência afetiva em mim, né? A mesma coisa é essa questão do perdão. Eu já quero dizer para vocês aqui, a gente vem conversando eu e a Amanda sobre isso, né? Que a nossa live não seja um despertar de problemas, mas que a nossa live seja um despertar daquilo que é algo real que existe em nós, mas que também nós façamos um caminho de cura para isso. Porque não adianta eu ficar falando assim, eu sou traumatizado, eu sou marcado, eu tenho trauma disso, aconteceu aquilo. Ok, então vamos partir para ser curado, gente. O que mais Deus quer de nós é que a gente seja curado, né? Deus quer essa cura para nós. Então, se você identifica na sua vida marcas, né? Se você tem lembranças, eu acho que até isso pode ser, muito prático, né, Amanda? Assim, eu acho que tanto eu como você também passamos por isso. Se a gente lembra de alguma coisa do passado e aquilo traz
né, aquela coisa que fica meio engasgado, aquele amargo, aquela coisa, uma raiva, né? Ou até mesmo assim, uma vontade de chorar, ou traz para nós assim eu não quero lembrar disso, né? São coisas que tocaram a nossa alma e que precisam ser curadas, né? E que nós precisamos levar a cura para tudo isso, né? Então, é o que a gente dizia semana passada. Muitas das nossas carências afetivas também são por marcas que nós temos, também são por faltas que nós trazemos dentro de nós e que a gente vai tentando suprir com outras coisas, né? Mas a Moni está dizendo, Moni, não sei, está dizendo assim: eu não consigo demonstrar para as pessoas o quanto eu as amo. Isso seria um trauma, né? É, isso pode ser talvez a consequência, alguma coisa que você se travou e você não consegue demonstrar, né? Ou por medo, ou por você até mesmo não ter recebido isso, né? Não ter aprendido a demonstrar também, né, Amanda? Isso também acontece na nossa vida, né? Não é o É. trauma, mas às vezes é a educação recebida, né? A maneira que eu fui criado, né? E na verdade que acaba sendo um trauma às vezes, né? Porque eu falo isso sempre, né? Nós somos seres humanos e você não precisa ensinar para um cachorro que ele é um cachorro, mas você precisa ensinar para um ser humano que ele foi feito para amar, né? Então, quando a pessoa não vive esse processo de aprender a amar, de aprender a demonstrar amor, de aprender a ser afetivo, ela vai se travando a sua afetividade. Você não exerce a sua finalidade maior, que é o amor. Então, ninguém ensina para a vaca que ela tem que dar leite, né? Para o cachorro que ele tem que latir. Mas para o ser humano, a gente precisa ensinar que ele é feito para amar. Porque nós somos seres diferentes, nós pensamos, temos, né, a imagem e semelhança de Deus, somos inteligentes, temos vontade. Então, isso nos faz seres diferentes e capazes de encontrar a nossa finalidade. Mas precisamos aprender. Se ninguém te ensinou, como você vai fazer, né? Você não vai Exatamente. conseguir fazer. E uma outra coisa dessa de não conseguir demonstrar também pode ser essa questão do esquecimento, né? Eu quero fingir que nada aconteceu e aí eu vou fingindo que nada aconteceu, fingindo que nada aconteceu e acaba não tocando a minha realidade, o meu trauma, a minha ferida, a minha dor, eu não consigo amar, porque isso vai aprisionando o meu coração, né? Vai deixando o meu coração é, sem esse movimento que é o amor para minha vida. Então eu não fui lá, eu não perdoei, eu não amei aquele que, né? Eu não amei aquele que eu tinha que amar, não recebi o amor daquele que eu tinha que receber. E é o amor que dá esse movimento para minha vida. E então, se eu não vivo isso, eu não consigo mais demonstrar. E nem é uma questão de falar eu não quero, mas é uma questão de simplesmente não perceber que você poderia ter atitudes de mais amor, de mais afeto com o outro, né? Carinho, você poderia, você nem percebe, porque você está tão travado naquilo que você não consegue amar. Uhum. Olha só que interessante, né? E às vezes também nós já vamos parar de falar das feridas, viu, gente? Das marcas aqui. É mais para a gente poder dar exemplos e vocês conseguirem fazer esse confronto com vocês, né? Mas eu me lembrava aqui de uma vez que eu conversei, que eu atendi uma menina, e ela dizia, e ela falava assim que ela não conseguia se relacionar com ninguém e porque ela se achava muito, muito feia, ela não se achava interessante, ela achava que ela não era agradável, que ela não era legal, né? Enfim, e conversando com ela, eu fui perguntando, né? Por que você tem medo? Porque ela dizia, eu tenho medo de me relacionar porque eu não me acho interessante, eu acho que eu vou decepcionar a pessoa. Então ela tinha, assim, uma expectativa sobre ela de medo muito grande. Muito, muito medo, né? E a gente conversando, a gente foi entrando um pouco na história dela, e eu lembro que ela dizia para mim assim: o meu problema é um problema de autoestima, né? O meu medo é um problema que a minha autoestima é muito baixa. Então a gente foi entrando, né? Era um problema, não consigo me relacionar, de repente é um medo de me relacionar, de repente é um problema na autoestima que gera aquele medo que aí ela não consegue relacionar, né? E a gente foi ver, foi entrando, entrando e conseguimos realmente chegar nesse ponto, né? O porquê que a sua autoestima é tão baixa? E ela dizia, e ela até foi falado, olha, a minha irmã sempre, eu sempre entendi a minha irmã
mais preferida pelos meus pais do que eu. Meus pais nunca disseram isso, mas eu entendia que a minha irmã era mais preferida, né? Olha só, era o entendimento que ela tinha, né? E ela dizia, eu falava, mas os seus pais preferiam ela? Ela falou assim, eu achava que sim, mas hoje eu tenho consciência que não, eles não preferiam ela, né? E eles nunca souberam que a minha autoestima era tão baixa assim, né? Então, olha só como são as coisas, né? E também tem um entendimento, às vezes a marca, ela existe em nós, mas que não é ninguém que causa, mas é a maneira com que eu recebo a situação, né? É a maneira com que eu recebo e que realmente entra em mim como gera uma ferida também, né, Amanda? Exatamente. É. E olha que engraçado, porque a menina viveu um trauma com Pode falar, aquilo só que. vou acender a luz. Tá. Viveu um trauma com aquilo que ela nem tinha dito, com quem nem tinha escutado, né? Pensa quem escutou, então, o trauma que. Mas é porque Exatamente. nosso afeto, nossa afetividade vai fazendo isso. E aí a gente cai numa situação que é provavelmente assim, aquilo que todo mundo busca. Quando eu tenho uma dor, eu tenho um trauma, eu tenho uma ferida, eu busco o culpado para ela, né? Eu quero Exatamente. saber quem foi que me feriu, né? Quem foi que me machucou? Então, se eu tenho um problema, fui traído, né? Ou então, como a situação da menina, né? Meus pais preferiam a minha irmã. Então, a culpa sempre vai ser do outro. E preciso achar um culpado para aquela minha dor. Então, se eu reconheço, né? Muitas vezes, vamos lá, eu nem sei que eu tenho trauma, mas tenho uma dificuldade na minha afetividade. Beleza, me aprofundei, fui descobrir, tenho um trauma, né? Sou carente afetivo. E aí descubro o trauma, qual que é a primeira reação que eu tenho? Quem foi que me feriu? Quem é o culpado da minha ferida? Para quê? Para justificar os meus erros atuais. Normalmente é a ação que a gente faz. Então, mas eu sou assim mesmo, porque afinal, como eu falei na live passada do meu pai, afinal de contas, não tive um pai que me amou. Então, como que eu vou conseguir, né? Como que eu vou conseguir dar amor? Todo mundo tem uma desculpa assim, né? Mas olha o que eu vivi, mas olha a minha história, olha como foi duro, olha como foi difícil, olha o que eu sofri. E a gente vai colocando a culpa na história e na pessoa que fez essa história acontecer, que desenhou essa história pra gente. Parece que a culpa sempre precisa estar do lado de fora, né? Precisa estar. Não que ela não tenha esse integrante. Realmente, o seu trauma, ele vai ter um terceiro elemento ali, né? Além da sua afetividade Sim. de você mesmo, que foi alguém. Muitas vezes, e sabe que em 99% eu vi isso na comunidade da Água Viva, né? Que eles falam sobre cura interior. E 99% dos casos de cura interior, sempre quando a gente vive, né, esse processo de reconhecer um trauma, a situação nunca foi exatamente do jeito que eu me lembro que aconteceu. Eu me lembro de algo, como essa menina, por exemplo, ela tinha na cabeça, né, dela. Meus pais preferem minha irmã, mas a situação em si não era essa, né? Não era esse o que aconteceu, o comportamento deles não era. Mas eu fiz a leitura dessa maneira, a minha afetividade absorveu, né, as coisas dessa maneira. Então, eu acabo errando até nisso, né, em como as coisas realmente aconteceram, né? E aí eu vou Exatamente. culpando os outros. E olha, gente, então ó, já estamos chegando na metade da nossa live, então agora a outra metade é cura. Vamos para a cura disso aqui, em nome de Jesus. Vamos, vamos. Olha, mas uma coisa é certa que você já tem que entender quando a gente vai falar agora sobre cura. Para você destravar a sua afetividade com o perdão, você precisa estar disposta que o perdão seja você liberar a pessoa, o sentimento, a situação da sua vida. Você fazer esse movimento. Claro, com a ajuda de Deus. E aí a gente entra na questão da cura interior também, né? Mas eu preciso liberar. Eu preciso libertar, eu tenho que absolver essa pessoa e dizer, vai em paz, você não tem culpa de nada, né? Isso é muito importante. Até a Vitória está perguntando, e quando eu já perdoei, mas ainda não consigo lidar com a situação, significa que na verdade não perdoei? A Vitória fez uma pergunta muito boa, porque na verdade o que a gente está querendo? A gente está querendo perdoar e amar a pessoa.
e amanhã abraçar, e amanhã dizer para ela, eu te amo, você é o meu melhor amigo, você é minha melhor amiga. A gente fica nessa coisa até meio, às vezes, meio infantil, né? De achar que é isso. Gente, o perdão é um grande exercício, né? A pessoa que ela é traída, a pessoa que ela sofre um abuso, não é fácil, né? Às vezes são coisas tão pequenas, às vezes foi um olhar que me marcou, às vezes não, eu não sofri nada, foi o olhar daquela pessoa, foi eu descobri que aquela pessoa falou mal de mim, foi eu descobrir que aquela pessoa ela ficou com a minha namorada, né? Enfim, que ela teve um olhar diferente. São coisas que nos marcam, mas eu preciso decidir libertar essas pessoas, os sentimentos, né? As situações. Sou eu que tenho que fazer. Inclusive hoje, eu nem sei se minha mãe está assistindo aí, mas hoje minha mãe ela é ótima para trocar letra de música, né? E tava tocando no um aleatório de Spotify lá no celular dela, de música católica, e começou a cantar aquela música Vamos, Jesus, passear na minha vida, né? Cura, Senhor, onde dói. E minha mãe tava cantando assim, pula, Senhor, onde dói, pula, Senhor, bem aqui, pula, Senhor. Eu falava, daí eu, na hora eu falei, mãe, pula, não é pula, você está pedindo para Deus pular? Não, Deus está querendo vir e curar. Mas, gente, nós somos assim. Muitas vezes nós estamos querendo ser, perdoar, ser curado, e a gente está falando, pula isso, né? Pula essa situação. Gente, essa live não é para ficar engraçado, né? É só um fato. A gente fica falando, pula, pula essa situação, Senhor, pula, pula onde dói, pula bem aqui. E não, a gente precisa trazer, né, Amanda? É preciso, para a gente perdoar, é preciso a gente fazer o quê? Diga. É. Eita, e agora? O que a gente faz quando tem que perdoar? Mas a primeira coisa além disso, né? Foi muito engraçado essa mãe, Nilton. Eu tô rindo até agora. Eu falei, eu vou até usar esse exemplo na live, porque tem tudo a ver, né? É demais. Enfim, mas é exatamente porque a gente precisa não querer pular. Pular é o esquecimento, né? Mas precisa Exatamente. reconhecer. O esquecimento é pular. Primeiro, depois de reconhecer, né, isso, nós precisamos querer ser libertados disso. Até o Newton postou um cardzinho muito legal. Meio que o que a gente falou na live passada sobre afetividade. Qual que era a frase, Newton? É, se. Peraí, deixa eu ver aqui. Esqueceu. Esqueci. Vai falando aí. Tá, beleza. Ele postou lá falando do Aqui, ó. Para curar a carência afetiva, primeiro é preciso romper com a paixão por ela, né? Eu preciso me desapaixonar da carência afetiva, né? Exatamente. E é o primeiro passo. Por quê? Porque aí entra essas duas questões, né? Como eu dou o perdão? Como eu perdoo? Eu perdoo quando eu reconheço que eu. Aí, aqui o Felipe falou assim, né? Eu devemos nos perdoar primeiro. E é mais ou menos esse processo, mas eu não chamaria de perdão, eu chamaria de amar, porque eu preciso reconhecer que eu sou capaz de dar na situação mais do que aquilo, né? Então, por que eu não perdoo? Porque eu quero usar aquilo como uma muleta, né? Como uma desculpa ainda para minha afetividade muito imatura, muito, né? Para justificar também. Para justificar os meus erros, né? Os meus comportamentos. Então, eu preciso reconhecer que eu sou capaz de mais. Mas muitas vezes eu não me sinto capaz de mais. Você se perdoar é só você reconhecer que você é capaz de mais, né? Que você é capaz de transcender aquela situação, de passar por cima daquela situação. E não passar por cima no sentido de esquecer, mas de olhar, né? Olhar para aquela situação, reviver aquela dor, sentir aquela dor novamente, ela é muito difícil, mas você dar um novo sentido para aquilo, né? Um novo sentido. E aí, eu acho que depende muito, né? É muito, muito pessoal, né, Newton? Eu acho que isso é muito delicado a gente falar, porque, por exemplo, alguma situação
que não foi escolha da outra pessoa e nem foi escolha sua, é uma situação que, ok, é um processo de cura. Agora, uma situação de alguém que realmente fez algo com você, né, é outro processo de cura, é outro processo de perdão. Mas sabe de uma coisa, assim, de todas essas situações, uma das coisas que me faz perdoar, que me faz reconhecer que eu sou capaz, né, de passar por aquela situação, eu olhar, sabe que eu sempre falei do meu pai, né? E eu acho que ele sempre vai estar presente nos meus testemunhos, na minha vida, é óbvio, meu pai. Mas é muito forte, sabe? Porque eu aprendi isso com o Luiz Moreira, que ele pregou aí no Pentecostes no fim de semana. Eu achei isso muito bonito e foi uma das coisas que eu olhei pro meu pai e eu pensei, né? Acho que para selar este perdão, assim, que você olhar para a pessoa, né, para aquela pessoa que fez com você algo que te machucou, que se você está ferido, que te feriu, enfim, que você tem raiva, que você não quer ver pintado de ouro, que você fala, por que você não muda? Por que você não é diferente? Por que você faz isso, né? É você olhar para essa pessoa, e aí entra a questão da misericórdia, né? É você olhar para essa pessoa com misericórdia, né? Olhar para essa pessoa e ver a miséria que ela é, guardar a miséria dela no seu coração, que isso é a misericórdia, porque você reconhece que você seria capaz de ser pior. Eu achei isso tão forte, sabe quando eu entendi? Porque eu olho para o meu pai hoje e eu vejo, né, toda a tristeza dele de não ter tido uma família, de não ter visto seus filhos crescerem, de ser um dependente químico, de estar sozinho na vida. E eu falo, eu poderia ter seguido o mesmo caminho, o mesmo destino, eu faria igual, eu faria pior do que ele fez. Mas é por isso eu consigo perdoar, né? Porque eu fui encontrada por um amor que ele não foi. Ele não conseguiu se encontrar com esse amor. E isso me faz ser uma pessoa diferente. Isso me faz ser capaz de transcender a situação, de passar por cima da situação de dor e olhar com amor para isso. Porque eu sei que eu seria capaz de algo muito pior se eu não fizesse a experiência do amor. Uhum. Exatamente, porque para a gente entrar nessa dinâmica do perdão, gente, perdoar a gente não está querendo dizer para você assim, é super fácil, porque cada um, só a gente sabe, só cada um sabe o tamanho da dor que passa, né, ou que passou, que sofreu diante daquela situação. Eu posso contar coisas aqui para vocês e isso não ser nada. Você fala, Newton, pelo amor de Deus, eu já passei coisa pior. Mas para mim aquilo foi muito significativo. Então, a ferida, não adianta a gente falar quem tem a maior ferida aqui nessa live, né? Mas é preciso que a gente realmente entenda que a misericórdia é o que nos ajuda, né? O amor de Deus é o que nos ajuda. Eu preciso entrar nisso, e a Amanda falou uma coisa muito boa aí. As pessoas que muitas vezes nos machucaram, às vezes elas sofreram coisas piores do que a gente, né? Às vezes elas sofreram coisas que fizeram ela sofrer demais. E ela não teve a oportunidade da cura, e ela não teve a oportunidade do perdão, né? E aí, infelizmente, ela reproduziu de alguma maneira, né? Então, é preciso que a gente entre nessa dinâmica do perdão a partir deste amor, né? Eu tenho que querer não achar o culpado, mas eu tenho que querer ser livre, né? Eu não posso querer ficar tentando achar o culpado. Quem é o culpado? É o pai, é a mãe, é o irmão. Mas se meu pai tivesse feito isso, se minha mãe tivesse impedido, se eu não a minha irmã não tivesse falado tal coisa, não adianta, né? Os fatos aconteceram e não adianta, eles não vão mudar. Né? Não adianta a gente entrar no esquecimento, não adianta a gente querer entrar no esquecimento de dizer assim, não, tá bom, então, Senhor, por favor, toca a minha mente para que eu esqueça todas as lembranças que eu tenho disso. É só se eu cair, bater a cabeça e perder a memória. Né? Diferente disso, as coisas estarão lá, mas o que o perdão faz? O perdão faz eu conseguir olhar para aquilo de uma maneira de fora da situação, né, Amanda? E não mais de dentro. Exatamente. O perdão faz eu conseguir saber que ali existiu aquele trauma, ali existiu aquela traição, ali existiu aquela decepção, ali existiu aquela pessoa que fez um mal para mim, mas eu olho aquilo de fora, sabendo que aquilo é uma cicatriz e não mais uma ferida aberta, né?
Então, Deus, a misericórdia, o amor, e aí eu entro, até a Amanda pode falar, a questão da própria ajuda terapêutica também, né? Pode ajudar muito nisso, né? Pode ajudar muito nessas nossas curas para destravar a nossa afetividade, né? E o perdão, ele precisa passar por esse processo, né? Nós temos que entrar nesse processo do perdão sabendo que não é sentimento, né? Que eu não tenho que amar a pessoa. Senhor, me faça amar o meu pai, me faça amar a minha mãe, para que a meu irmão, meu ex-namorado, namorada, para que aí eu tenha a atitude de perdoar. Isso não vai, isso vai, talvez você vai morrer e não aconteceu. Mas é justamente a experiência que eu tenho de ter de dizer, Senhor, eu quero libertar essa pessoa de mim, né? Porque quem está amarrado, não sou eu que estou amarrado àquela pessoa, àquela situação, mas eu amarrei aquelas coisas a mim, né? A partir do momento que eu me machuquei também. As pessoas seguiram a vida, mas para mim elas estão amarradas a mim. E eu tenho que ter essa atitude de querer dizer, eu quero romper agora, né? Por isso que também a gente destravar a afetividade é uma atitude minha, né? De dizer, Senhor, entra nisso e me ajuda. E olha, não tem como a gente falar de outra coisa senão Deus também, né, Amanda? Que nos dá essa graça de nos reconhecer, né, neste amor, reconhecer a misericórdia de Deus por nós, que me faz abrir mão e dizer para o outro, vai embora, né? Você é livre. Você é vítima assim como eu, né? Vai, né? Do alto da cruz o Senhor nos disse isso, né? Também, então, a gente precisa ter ser determinado, né? A Larissa está falando, se determinar pelo perdão, né? Até porque nós somos muito sentimentais, né? Eu acho que é um pouco cultural até do nosso país, né? E de tudo, da nossa geração. Nós precisamos o tempo todo... O sangue fica fervendo, né? O sangue tem que ferver. A gente quer final feliz de novela. A gente fica pensando que perdoar vai ser aquele último capítulo, que vai chegar abraçado e vem assim, né? E os dois vão se aproximando e abraçam, e a câmera lenta. Gente... Toca uma música de fundo, né? O vento na roupa, assim, não é isso. Exatamente, né? E o perdão, ele não tem sentimento, né? Senão uma decisão, é isso aí, né, que a Larissa está falando, e é isso aí que o Felipe falou, né? Toda ferida dói, nós devemos deixar Jesus curar. Jesus entra, a gente se determina por perdoar. É igual o amor, né? Porque o amor é uma decisão. E eu não perdoo se eu não amo. Não amo não é amor com sentimentalismo, de sentir um arrepio gostoso. Ai, pronto, saiu o peso. Não, mas é a decisão de amar, a decisão de perdoar, né? Todos os dias. E ele é um processo, né, Nilton? Acho que isso é interessante a gente saber. Tá, decidi perdoar. Amanhã eu perdoei? Não, né? Não perdoei amanhã. É um processo. Todos os dias eu vou reforçar, eu vou me decidir por este perdão, por aquela pessoa, por aquela situação, né? E isso vai acontecer na minha vida como realmente um processo. Eu preciso passar por este processo. Enquanto você falava, eu me lembrava assim, em situações da minha vida, você deve ter sentido isso também, que você era obcecado por aquilo, né? Você fica obcecado por um culpado. E tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece em relação àquela pessoa, você fica assim, mas tá vendo? Olha como é difícil, olha como não dá, né? E aí a gente mudar a nossa forma de ver, nossa visão. É aquilo que o Nilton falou, vamos olhar de fora e não mais de dentro da situação. Olhar aquela situação e ao invés de você usar, né, essas palavras, de você se cansar, tirar a obsessão dessa culpa que é da outra pessoa, você volta para si e você decide perdoar. Você se decide em perdoar aquela situação. Aquela pessoa não é capaz. Ela nunca experimentou o amor. A Larissa falou uma coisa aqui em cima, que ela falou que o que tem ajudado ela no processo de cura e libertação do outro é pensar que só fere quem também tem muitas feridas. Me traz um olhar menos egoísta e ser mais misericordiosa. Exatamente, é isso, né? Você olha naquela situação e você fala, ele está me ferindo porque ele também feriu. E ele aprendeu só a ferir. E olha que beleza se você, né, resolver viver uma experiência nova na sua vida. A partir de você, porque
sempre foi assim. O outro fere, a gente fere. Daí o outro fere, o outro. Né? E vai ser Sabe aquele joguinho de dominó que você solta a pecinha e vai Sim. caindo todos? E olha que Ó, Amanda, beleza. olha o comentário da Miriam, leia aí pra gente, que tem a ver com o que você está falando também. Deus pode nos dar a graça da decisão pelo perdão. E mais do que isso, curar as feridas que as situações e pessoas nos causou, porque uma pessoa ferida age segundo suas machucaduras. Exatamente isso, né? Que eu tava falando Uhum. agora. É isso. Às vezes a pessoa, ela não aprendeu, ela não sabe. E se você agir conforme ela age, a consequência vai ser você ferir o outro. Então, eu acho isso Sim. muito belo, você interromper esse ciclo e falar: não, eu me decido perdoar, eu não quero mais viver isso. Os cachorros estão se decidindo perdoar agora. Segura, cachorro! Ô, Senhor! vizinho, ajuda a nossa live. Porque também, porque também é importante a gente saber que essa nossa luta com o perdão, né? Essa decisão, nós trazemos essa decisão pelo perdão, e é interessante, eu não sei se, com vocês acontece isso, mas quando eu passo por algum momento de cura interior de perdão, e aí eu passo por aquele momento de falar, fulano, eu te perdoo por aquilo que eu vivi. Eu passei, né? A comunidade de Água Viva, eu passei, fiz 2 retiros com eles e vivi momentos muito importantes de perdão na minha vida. E eu te perdoo, você está livre. E aí depois, quando acaba a oração, eu fico assim, será? Será que eu vou trazer? E se amanhã eu sentir isso de novo? Né? Eu fico já com medo. Mas isso, gente, é extremamente normal. Porque o que acontece? Às vezes a gente passa por situações de ser ferido por alguém que a gente nunca mais vê. Nunca mais vai ver. Né? Só que Exato. o que acontece? Se manifesta, às vezes, através de comportamentos de outras pessoas que elas não estão querendo nos ferir. Né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa pode ter um problema com o pai lá, que era muito rígido, e ele mandava, e ele brigava, e ele batia. Aí a pessoa vai trabalhar, ela se depara e ela está no processo lá de perdão, de reconciliação. Então, ela chega no trabalho dela, o chefe dela chega já falando duro. Na hora, quem que aparece? O pai. E aí, o que você tem que fazer? É entrar naquele processo, voltar aquele processo de perdão ali. Não, eu renuncio voltar todo esse sentimento, porque eu estou curado, né? Eu perdoei e eu não quero reproduzir nesta pessoa uma ferida que eu tinha, né? Porque senão todo mundo que manifeste um comportamento parecido vai nos despertar, né? Eu não lembro como que é o nome da pessoa que perguntou no início aqui. Eu já perdoei, mas às vezes eu não consigo lidar com a situação, né? Pode ser porque eu não perdoei. Primeiro é preciso que a gente faça essa análise sincera, né? Eu estou decidido realmente a libertar essa pessoa, né? A largar essa pessoa, abrir mão dela. Porque, gente, infelizmente, às vezes nós gostamos de lidar com o problema da falta de perdão, como a Amanda estava falando, né? Porque às vezes a gente justifica erros, problemas, né? E tem em quem jogar. E a partir do momento que eu liberto essa pessoa, só eu que tenho que lidar com isso, né? Mas por isso que é importante nesse processo de perdão também a gente ter alguém que nos acompanhe, né? Então a comunidade Pantocrata, seja em Campinas, seja nas nossas casas de missão, ela está disponível para trabalhar a cura interior também, os atendimentos de oração, inclusive nesse momento de pandemia nós estamos fazendo atendimentos online. Se você precisa, entre em contato com a gente, eu vou colocar o telefone aqui depois, né? Assim como a Uhum. comunidade de Água Viva, também lá do Espírito Santo, que faz atendimentos online, tem retiros maravilhosos, né? E também, Amanda, onde que entra essa parte também da terapia dentro dessa questão do perdão? Isso é muito importante, porque, como a gente falou, a falta de perdão, ela trava muitas coisas na nossa vida. Normalmente, às vezes, assim, as pessoas me procuram sempre com um problema, né? Então, sei lá, por exemplo, área profissional, né? Muitas pessoas procuram porque não Sim, conseguem desenvolver área profissional, um relacionamento, enfim. E a gente vai, né, cutucando a pessoa e vai indo atrás, vai entrando na ferida e percebendo que era uma falta de perdão simplesmente, né? Uma falta de perdão que ela precisava viver na sua vida para que destravasse todas essas outras áreas. Então, a terapia,
ela é muito importante porque ela nos ajuda a curar a nossa alma, a nossa psique. E tá tudo Uhum. aqui, né, Newton? Nossa memória, né? Tá tudo dentro da nossa psique. A memória que a gente traz daquela situação, o sentimento daquela. Tá tudo aqui na psique. Então, é óbvio que sem Deus a gente não consegue nada, mas a terapia ela tem um processo muito importante de você reconhecer, de você conseguir passar por esse processo, para se reconhecer dom, reconhecer capaz de amar novamente. Ela te volta para aquilo que é a sua essência, né? Que é o amor. Esse é o fundamento. Uhum. E muitas pessoas precisam, porque nesse processo todo você pode ter uma depressão, né? Desenvolver aí outras doenças, outras patologias e vai agregando tudo por uma falta de perdão, por uma situação que não foi bem resolvida. Quantas pessoas no consultório? E é uma tristeza ver, né? Pessoas que estão lá depressivas e ainda se justificam com os erros do outro, ainda se justifica com o passado. Mas eu vivi isso e a culpa é isso e a gente precisa ir fazendo esse processo sempre, né? Sempre esse processo. Mas uma coisa que eu percebo muito é que ela precisa. Tem gente, nós precisamos da terapia, mas quem não tem Deus para em um determinado momento. Em determinado momento da terapia, a pessoa não vai conseguir, né, dar passos se não for com a ajuda de Deus, com a ajuda do amor verdadeiro, né? Sim. Olha só que interessante, o John está dizendo assim: a gente talvez não encontre mais essa pessoa, mas carregamos as marcas dentro de nós. Há 2 semanas me deparei com uma situação onde tive que voltar ao passado para viver a cura através do perdão, né? Não adianta, às vezes são esses gatilhos de situações que voltam, né, a gente, ou que quando a gente se depara, também que às vezes nem é com situações, né, mas são com desafios, né? Às vezes a sua ferida está ali em alguma coisa que te tirou a capacidade de assumir um desafio. Então, às vezes você é desafiado a algo e você fala, eu não vou. Ninguém está vendo. Ninguém está sendo o problema, né? Mas você fala, eu não vou. Eu não vou tentar, sei lá, fazer essa faculdade, estudar para essa prova, tentar essa vaga. Eu não vou tentar fazer um propósito, por exemplo, sei lá, um propósito de exercício físico, sei lá, que você tenha. Fala, não, porque eu sei que eu não vou conseguir. E aí você volta, porque lá atrás, né? E então a gente precisa, nesse momento, romper, né? Romper com essas vozes e se colocar diante de Deus. Deus é aquele que pode e Ele quer nos curar. Deus é aquele que quer receber as situações, né? Aquilo que nos fere, né? E a cura interior é justamente isso. É pedir para Jesus, Jesus, me leva nesse lugar de novo, me leva nessa situação de novo, mas vai comigo, Senhor. E lá, chora comigo, e lá, Senhor, derrama o teu amor aonde eu preciso, né? Porque é isso, né? Senão não tem como, a situação não vai mudar. Eu não sei, eu já quantas vezes eu pedi para Deus, Senhor, muda a situação na minha cabeça, né? Me faz apaga essa situação, me faz esquecer. E não tem como, né? A cicatriz ela é importante para que a gente cresça, né, Amanda? É A gente verdade. ser culpado e olhar para a cicatriz é muito importante para que a gente cresça, né? Somos pessoas melhores também quando sabemos olhar para a cicatriz e falar, passei por isso. É Porque verdade. também, quantas pessoas, vamos parar de ser egoísta e pensar o seguinte, quantas pessoas também passam na nossa vida, desculpa, pelo nosso caminho, com situações que nós passamos e que nós podemos ajudar essas pessoas e que nós podemos dizer para essas pessoas dá certo, né? Eu consigo, eu, eu, eu sou capaz, sim, você é capaz porque eu consegui. Olha só, comigo aconteceu assim, né? É a gente ser missionário, independente, porque nós somos batizados, nós somos missionários também, né? Então, Exato. ser curados ajuda o outro também a trilhar esse caminho, né? Exatamente. Eu acho que até isso que o John falou aí, eu tava pensando em falar e eu depois esqueci. Mas teve muitos casos que eu atendi, inclusive, de pessoas, por exemplo, que já faleceram, né? E que não vão Sim, ver. E que precisam viver um processo de perdão. Mas ele pode acontecer. O que você precisa saber é que você vai
perdoar, você vai lidar com aquilo que está dentro de você, né? E não necessariamente você precisa ter um ato físico e externo para aquilo aconteça. Não é uma receita, né, Newton? A gente não Sim, sim. faça isso e vai ser perdoado. Não, mas é com o que está dentro de você. Então, reviver aquilo, dar um outro sentido, dar um outro significado para aquilo que você viveu com aquela pessoa que não está mais aqui é muito importante e é muito possível. Então, não é porque a pessoa não está mais aqui, morreu. Até, inclusive, teve uma paciente minha que fez uma experiência muito legal que a gente sentiu na terapia, deu de fazer. Ela foi até o cemitério e conversou, sabe? Deu perdão, viveu ali uma experiência que ela não precisava fazer de ato concreto. Mas, e ela foi, assim, completamente liberta daquela situação. E foi muito importante. Então, a gente não sabe como vai ser, mas mesmo se a Sim. pessoa não estiver aqui, é possível, né? Você pode dar o perdão. Porque, e é isso, o perdão não é você esquecer. O perdão é você ter um sentimento de amor e agora eu sou apaixonada por aquela pessoa e que bom, eu amo estar perto dela, não. Né? Mas é você se lembrar daquilo que aconteceu, ver a cicatriz, né? Porque ela tá lá e ela faz você lembrar daquilo que aconteceu, mas você consegue amar aquela situação com a sua decisão e não com o Uhum. seu sentimento. E você faz isso para libertar outra pessoa de você e você mesmo. Acho que o maior prejudicado, eu sempre falo isso, não adianta, o maior prejudicado por se você não quiser dar o perdão é você mesmo. Porque afinal Exatamente. de contas, você tá prendendo uma pessoa que, para ela, né, você tá perdoado ou não, não vai fazer diferença muitas vezes, mas para você vai, né? Vai fazer muita É. diferença. Eu até também costumo dizer que a falta de perdão, não perdoar, é eu tomar o veneno esperando que o outro morra, né? Exatamente. Então, eu tomo o veneno, mas eu estou falando assim, que o outro morra, que o outro morra. A falta de perdão é isso, né? Aquilo vai me fazendo mal e aquilo vai trazendo esse veneno dentro de mim e que vai me fazendo mal, gente. Por isso que, assim, a falta de perdão, por que que a gente trabalhou até esse tema aqui, destravando a afetividade com o perdão? Porque a falta de perdão trava. A Tá. falta de perdão trava afetivamente, trava para os afetos, para você demonstrar, para você receber, para você sentir, para você se relacionar, né? A falta de perdão, ela nos trava para isso. Então, é muito importante que a gente tenha essa decisão de não querer guardar ressentimentos, né? Porque quando eu fico guardando ressentimentos, mágoas, ódio, é igual eu deixar todo o lixo da minha casa dentro de casa e não colocar para fora. Vai feder, vai dar bicho, né? Vai dar tudo errado, vai feder a casa, né? Eu preciso colocar isso para fora. E o perdão é eu ter essa capacidade também, né? Senhor, eu quero estar limpo, né? Eu quero estar livre, eu quero ser livre, porque Deus nos fez para essa liberdade, né, mano? E Isso aí mesmo. a gente precisa justamente assumir isso, essa liberdade que Deus nos deu, né? Se você não viver isso, o maior prejudicado vai ser você mesmo, né? Então, Sim. é isso. E acho que é legal até, só para uma última coisa aqui que eu lembrei, até você identificar o que você sente, sabe? Quando você, mas eu não consigo porque eu tenho muita raiva. Mas eu não consigo porque, né, eu quero me vingar. Esse sentimento que você tem, quando você pensa na situação, ele vai ser o material para sua cura, né? Isso é Sim. importante, especialmente se é raiva, se é esse rancor, assim, essa coisa de ira que você sente, é muito importante buscar uma terapia, principalmente, para você entender e canalizar tudo isso. Mas esse sentimento, ele é muito importante, né? Não é porque você sente raiva, você quer matar a pessoa, então eu não vou conseguir perdoar. Vai, né? Vai conseguir. Porque esse material aí, esse sentimento é material para sua cura, pode ter certeza. Não existe Sim. nenhum caso impossível. Exatamente. Olha, gente, nós estamos já chegando no final da nossa live, nós vamos rezar ainda, mas eu coloquei aí no comentário fixado o telefone para atendimento de oração online na comunidade, tá bom? Os atendimentos eles vão acontecer todas as quintas à noite, já estão acontecendo, mas também talvez em alguns horários do dia, em outros dias da semana, também pode ter esses atendimentos. Então você liga nesse telefone ou você manda uma mensagem pelo WhatsApp e a pessoa, a Fernanda, vai te dizer
os horários disponíveis, você vai ver sua disponibilidade e o pessoal vai fazer esse atendimento com você, tá bom? Outra dica que eu te dou também, tem a comunidade Água Viva aí no Instagram com Água Viva, uma comunidade que trabalha com cura interior. Não tenho nenhum problema de dizer isso aqui, porque eles também têm sido um bem muito grande para nós da comunidade, e eu já passei por esse processo. A Miriam, que está aqui também nos comentários, a Larissa, né, a Amanda. Então, eles podem nos ajudar muito também, tá bom? Então, você entra lá com Água Viva e pega o telefone deles, dá uma ligada lá e vê para eles também atenderem, certo? É o seguinte, semana que vem, sexta-feira que vem, temos um grande evento no nosso país chamado Dia dos Namorado? Então, é um momento que muita gente fica tenso, fica assim, caramba, mais um ano, chegou, não era, eu era para ter tá com o namorado, com namorada agora, mas então, segunda-feira que vem teremos a live 3 para a gente trabalhar alguns temas relacionados a isso, tá bom? Como lidar com essa questão de estar sozinho, das frustrações, enfim, nós vamos colocar esse tema aí para vocês e a gente vai fazer esse tema número 3, aí essa live 3, que já está na semana dos Dias Namorados, para a gente poder viver também esse momento bem. Certo, Amanda? Certíssimo. Olha, então peraí, deixa eu só desativar aqui os comentários rapidinho, para a gente tirar a nossa foto aqui e aí a gente já termina. Beleza? 1, 2, 3 e... Aí, foi. A capa do vídeo do IGTV. Galera, gente, e ó, só um recadinho. Fala aí, pode falar, Amanda. Me sigam lá no Instagram. Eu tô postando bastante material aí também. E se precisarem de terapia, podem me chamar no direct, meu contato tá lá. E toda terça-feira eu tenho live lá no Instagram, então a gente sempre fala de um assunto assim. Então, essa terça-feira vai ser sobre procrastinação. É um tema interessante. Então me sigam lá e aí a gente vai conversando. O seu é Amanda Max, como que é? Amanda Max? amandamax.pc. Tá, eu dei risada, não era de você não, viu? É que a Larissa tá dizendo assim, não é para ser uma live engraçada. Falou o Newton numa live com a Amanda, fala sério, né, Amanda? Era só um exemplo, né? Mas, gente, não cantem Pula, Senhor, onde dói, tá? Mas fala pra ele, Pula, Senhor, onde dói. A live vai ficar salva no meu IGTV, a Amanda vai colocar no dela, você baixa essa live, põe no seu também, indica seus amigos, põe o povo no comentário e a gente... amanhã à noite, 8 da noite, eu tenho live oracional e amanhã eu vou lançar um vídeo muito legal dizendo um vídeo muito legal com o tema vontade de desistir, tá bom? Então, olha, é um vídeo bem legal, 3 minutinhos de vídeo que vai fazer a diferença na sua vida. Olha, nós não vamos conseguir rezar porque nós temos 1 minuto, mas a gente só vai entregar tudo isso à Nossa Senhora para que ela cuide de nós, para que ela cuide do nosso coração e que ela nos dê esse coração que queira cada vez mais ser curado, ser liberto, em nome de Jesus, e ter um coração totalmente tomado por Deus, para que sejamos livres, para que sejamos também testemunhas dessa graça e dessa verdade que nós somos chamados para a liberdade. Se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E é isso que nós queremos, ser livres para a glória de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu tive que acelerar, Ave Maria, porque nós temos 10 segundos. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fica com Deus. Deus abençoe, hein? Quem está chegando agora na live, pega ela aí que foi muito boa, hein? Deus abençoe.